E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Atos, vou falar com vocês mais um pouco sobre contrato de trabalho por prazo determinado. Mais algumas regrinhas sobre esse contrato que, como eu disse a vocês já, é uma exceção dentro dessa regra. Em regra, todos os contratos de trabalho devem ser celebrados por prazo indeterminado, sem momento para acabar. Algumas regrinhas, olha. Contratos sucessivos ou nova contratação será indeterminado todo contrato que suceder a um contrato por prazo determinado dentro do prazo de 6 meses. Tá? Cuidado com isso porque, olha, se eu contrato um cara por prazo determinado, em janeiro, por exemplo, depois, se eu quiser contratar ele de novo por mais um prazo determinado, ali em maio, por exemplo, esse contrato de trabalho aí não será válido. Ele será considerado por prazo indeterminado. Para evitar fraudes aí, ficar vários contratos por prazos determinados. Cuidado com as exceções. Tá? Execução de serviços especializados, então se for ali uma montagem de uma máquina, por exemplo, um show ali, às vezes um show de uma cantora famosa, a gente poderia até aceitar, ou uma realização de um certo acontecimento, tá? E aí seriam as férias ali, férias de julho, por exemplo, seria permitido. O que mais? Olha, existe uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, tá? Já vou falar sobre isso, gente. Mas se esse contrato de trabalho ele é encerrado antes desse tempo, desse prazo determinado, as partes têm que pagar multa uma para as outras. Tá? E aí, nesse contrato, se poderia colocar uma cláusula para não se fazer esse pagamento de multa. Tudo bem. Que mais? Olha, o tempo de afastamento é computado normalmente, exceto se houver acordo entre as partes. Tá? Então, se o cidadão tem que se afastar, às vezes por um acidente de trabalho, alguma coisa desse tipo, é computado normalmente. Salvo se as partes ali pactuarem, olha, a gente vai prolongar esse contrato por conta desse acidente, dessa situação, depois você volta e você tem mais um prazo. Tudo bem? Importante, tá? A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Cuidado com isso. Essa súmula 244 foi alterada recentemente, tá? Antes, essa empregada gestante não tinha essa estabilidade num contrato por prazo determinado. Agora ela tem. Então eu contrato uma mulher para prestar um serviço, por exemplo, por um prazo de 2 meses. Tudo bem. No primeiro mês ela fica grávida, tá? Ela descobre que está grávida, ela se tornará estável, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Como isso será feito na prática? Olha, vai ter que ficar com essa empregada aí por muito mais tempo além desses 2 meses. Essa é a regra que o TST entendeu a mais correta, a mais benéfica para o trabalhador. Que mais? Olha, nessa extinção do contrato de trabalho por prazo determinado, tá, a gente pode ter uma extinção antecipada. Fui contratado para prestar o serviço por 6 meses, olha, no 3º mês cansei da empresa e tal, não quero mais isso, ou arrumei um outro emprego que paga mais, vou sair. Posso sair? Posso, mas em tese eu tenho que pagar uma multa. Vamos ver as situações. Olha, se é um empregador que resolve me mandar embora antes do término desse meu contrato por prazo determinado, ele me paga a indenização ao empregado correspondente à metade da remuneração que seria devida até o final. Tá? Isso pode acontecer, por exemplo, com um professor que é contratado para dar aula durante um semestre em uma faculdade. E aí, chega lá nos primeiros 2 meses, a faculdade não gosta dele, os alunos reclamam, quer botar o cara para fora. Pode mandar, mas aí essa empresa vai ter que arcar com o pagamento dessa multa para ele, que será de metade da remuneração. E aí eu coloco a situação, olha, se ele receberia R$1.000 em 6 meses, vai receber uma indenização de R$3.000, que seria a metade. Aí, por iniciativa do empregado, a gente teria uma outra situação. Tem que pagar uma indenização pelos prejuízos causados, respeitando o limite ao que o empregado teria direito em idênticas condições. Então vamos ao seguinte, olha, se é um empregado que vai embora, tá, ele tem que pagar os prejuízos que esse empregador teve. Quanto é isso? Só o caso concreto vai dizer. Agora, esse valor é limitado ao que seria devido no caso contrário. Dei o exemplo agora há pouco. 6 meses, 1.000, vai pagar a indenização de 3.000. Isso é o máximo que o empregado pagaria. Beleza. E aí, olha, a cláusula assecuratória a gente já falou, posso colocar no próprio contrato ali uma cláusula para não ter esse pagamento, então os dois poderiam desistir sem pagar a multa. E se o direito for exercido sobre qualquer das partes, tá? Inclusive as regras de um contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive o aviso prévio, isso é o que diz a súmula 163 do TST.
Beleza, pessoal? Fico por aqui hoje, um abraço e até a próxima.